Ok. Obrigado, deputado Benito Gama. Com a palavra, deputado Henrique Fontana. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados e deputadas, eu faço esta fala com enorme convicção das minhas posições. Não posso aqui responder a alguns questionamentos do deputado que me antecedeu, mas uma frase eu colocarei. Não são pesquisas de opinião pública que podem substituir a Constituição e o voto do cidadão brasileiro. Nosso debate, na minha avaliação, não é de governo contra oposição. Nós estamos debatendo nesta comissão o respeito ou não à democracia que este país tem construído a duras penas ao longo de diversas gerações. O que se debate aqui, com todo respeito às opiniões divergentes, são projetos de poder. Por mais que o presidente se esforce, e eu quero cumprimentá-lo pelo equilíbrio na condução, isto aqui é um tribunal puramente político. O que está se disputando aqui, na posição de muitos dos colegas, é a tentativa de chegar ao governo do país sem votos, presidente. É a tentativa de chegar ao governo do país através de um grande acordão de elite que substitua o voto do cidadão. Porque governos bons ou ruins, com maior ou menor popularidade, já tivemos diversos. Eu, por exemplo, penei muito vendo o descalabro da economia brasileira durante o governo Fernando Henrique Cardoso, quando foi congelado o valor do câmbio de forma absolutamente irresponsável. E o país quebrou 3 vezes e foi ao Fundo Monetário Internacional pedir dinheiro emprestado. Mas eu esperei a próxima eleição. Eu achei que aquilo foi um estelionato, manter o dólar igual ao real, talvez a maior mentira econômica da história do Brasil. Mas aquilo não era crime de responsabilidade. Aquilo não era crime de responsabilidade e eu esperei. Presidente, a questão que movimenta a crise política no país hoje é que boa parte da oposição, desde outubro de 2014, não respeita o resultado legítimo das eleições. São dezenas de alternativas diferentes. Desde a urna eletrônica, colocar em questionamento. Querem dizer que o dinheiro de uma mesma empreiteira, quando contribui legalmente com a campanha de Dilma, é propina. E esta mesma empreiteira, quando contribui com Aécio, seria dinheiro legítimo e legal. Estas teses não param de pé, presidente. E esta aposta da oposição, no quanto pior, melhor, está prejudicando enormemente a economia brasileira. A origem deste processo, por mais que Vossa Excelência se esforce na presidência, e o relator, na minha opinião, embarcou nas teses do grande líder deste golpe, que se chama Eduardo Cunha. E aqui vamos deixar claro, o deputado Eduardo Cunha entrará seguramente para a história do Brasil como um dos políticos mais corruptos da história do nosso país. Foi denunciado depois de longa investigação pelo Ministério Público. Foi transformado em réu por 10-0, depois de longa análise do Supremo Tribunal Federal. Não análise partidária, como fazem aqui os adversários políticos do governo que querem julgar politicamente a presidenta Dilma. Julgamento para tornar réu Eduardo Cunha por 10-0 na mais alta corte da justiça brasileira. E aí, a oposição interessada no golpe
não se importa com isto. Alguns mais envergonhados, outros mais abertamente, fazem um acordo com Eduardo Cunha e dizem: toque este impeachment para frente e nós depois veremos como te proteger. O Brasil está acompanhando. Eu sei que o nosso governo tem defeitos. Eu sei que ocorreram casos de corrupção durante o nosso governo. Mas eu tenho convicção que a presidenta Dilma é uma mulher honesta, que procura enfrentar os casos de corrupção. Agora, não me digam que um dos políticos mais corruptos da história do Brasil, terá legitimidade para liderar e conduzir a votação de uma tentativa de cassação de um mandato conferido por 54 milhões de votos de uma presidenta honesta. Seria a inversão total da lógica democrática. Na democracia, o pilar fundamental é: quero chegar ao governo, preciso ter os votos da maioria da população. Deputado Eduardo Cunha não tem condição ético-moral nem de continuar deputado federal. Pensem bem, senhores e senhoras deputados. Mesmo vocês que são críticos ao governo, vocês vão assinar a cassação de um mandato através de um golpe, numa sessão conduzida por Eduardo Cunha, que nem deputado mais deveria ser, e quer manobrar para conduzir esta votação de 513 deputados no plenário. Eu digo mais, presidente. Não há crime de responsabilidade. Eu ouço opiniões políticas sobre o governo. São legítimas, fazem parte da democracia, mas eu não posso transformar a opinião, por exemplo, de um líder do PSDB para que ele venha a um tribunal dizer: como eu não quero este governo, eu vou cassar este governo com meu voto, substituindo o voto de 54 milhões. Não há isenção, presidente. Quando ocorreu o único impeachment na história do Brasil, havia uma grande convergência social. Não é o que acontece hoje. As forças que defendem a manutenção da ordem democrática são enormemente representativas. São artistas, intelectuais, pessoas sem partidos, juristas, que não querem ver a Constituição rasgada, que sabem que a presidenta assinou, e este é o motivo pelo qual querem cassar o mandato da presidenta, deputada Benedita. Ela assinou 6 decretos de suplementação orçamentária, idênticos a dezenas de decretos assinados pelos presidentes que a antecederam, inclusive o vice-presidente Michel Temer. Presidente, 2 pesos e 2 medidas é algo que divide a sociedade, é algo que tensiona as relações, é algo que desestabiliza a democracia, é algo que dissemina ódio e intolerância. Nós temos que respeitar a regra democrática. E impeachment sem crime de responsabilidade, como é este pedido de impeachment, e não os 2 artigos que estão escritos na Constituição. Eu estou dizendo, deputado João Bairar Arantes, que neste momento não está aqui, no vosso relatório é defendido um golpe de Estado, porque não há crime de responsabilidade para justificar a cassação do mandato da presidenta. Vamos falar sobre corrupção. Óbvio, nós não estamos aqui para dizer que um quer defender, outro quer combater. Este maniqueísmo, esta instrumentalização do uso do debate sobre a corrupção, o povo brasileiro conhece sobejamente, presidente. Quando Getúlio Vargas e João Goulart conduziam mudanças sociais profundas na história do país, melhorando o salário mínimo, melhorando as leis trabalhistas, distribuindo renda, ampliando oportunidades de educação para o povo mais pobre,
eles também foram golpeados. Também se inventou o mar de lama. Eu, por exemplo, tenho um sonho, senhores deputados. Eu quero ver julgado o mensalão tucano, para que não haja 2 pesos e 2 medidas. Não é o Supremo o culpado por não ter julgado o mensalão tucano. Os culpados são os tucanos que mandaram o então deputado Eduardo Azeredo renunciar ao mandato de deputado federal para fugir do Supremo e não deixar julgar o mensalão tucano. Eu acho que a corrupção, quando atinge um quadro do PT, é tão grave quanto a corrupção que atinge um quadro do PSDB. E é tão grave quanto a corrupção que atinge grandes empresários, como são as grandes empreiteiras que montaram um cartel para roubar dinheiro público e encontraram guarida, sim, no ambiente político e no ambiente de alguns servidores de empresas públicas que aderiram a esse esquema de corrupção. Eu defendo investigações sobre corrupção de forma republicana, presidente, que investiguem a todos os partidos com equilíbrio, que investiguem quem não tem partido e que as punições ocorram dentro da lei, sem justiciamentos, sem luta política que bote na linha da intolerância, na linha do ódio, que botem, por exemplo, um cartaz como esse que está aqui ao meu lado, dizendo "Fora PT". Que programa é esse, presidente? Este é o programa da intolerância. Esta é a posição dos fascistas. Querem eliminar um partido, querem caçar uma presidenta, mas não querem combater de forma republicana a corrupção que atinge pessoas sem partidos e pessoas de outros partidos que não o PT. E eu não digo isso para jamais justificar qualquer caso de corrupção. Dentro da lei, respeitado o devido processo legal, na justiça brasileira, não aqui na opinião política de deputados que querem fazer um tribunal de exceção para atacar a imagem dos seus adversários políticos. Tem mais, presidente. Eu fico pensando a forma como tem se proposto soluções para o nosso país. Porque eu acabei de ouvir alguns deputados dizerem: mas o governo está com dificuldade de governar. Evidente, a crise econômica é séria no mundo inteiro, mas o que é pior, senhoras e senhores deputados, brasileiros que nos acompanham, a oposição resolveu aproveitar a crise econômica global e desde outubro de 2014 aposta na crise política, alimenta a crise política, trabalha no quanto pior melhor para criar um ambiente de golpismo que pudesse justificar a votação da cassação de um mandato na mão grande, fora da lei, fora da Constituição, através de um golpe, para levar ao governo quem? Michel Temer. Com quem de aliado? Eduardo Cunha, que seria o novo vice-presidente da República. Vejam bem, Eduardo Cunha, nesta tese do golpe, seria o segundo homem da República. Alguém acredita que vai melhorar o combate à corrupção colocando Eduardo Cunha na segunda mais importante função da República Brasileira? Eu não acredito. Por que a Fiesp apoia o golpe, deputado Silvio Costa? Porque a Fiesp quer outro programa. Ela quer votar regressões na distribuição de renda. Ela quer a terceirização. Ela quer precarizar condições de trabalho, mas ela não conseguiu ganhar as eleições. Paulo Scaff disputou eleições, inclusive, e não ganhou. E ele quer agora, através do golpe, fazer aliança que levaria o governo, como eu digo, Temer, Eduardo Cunha, Bolsonaro, Aécio, todos no mesmo governo, fazendo o que pelo Brasil? Se querem governar, se preparem para ganhar eleições. Por falar em crise econômica, eu encerro dizendo, quando terminou o governo Fernando Henrique Cardoso, a dívida sobre o PIB era 60%, hoje é 36,8%. A taxa de desemprego era 12,3%, hoje é 7,2%.
A inflação era 12,5%, hoje é 9,3%. Estamos com dificuldade, mas o Brasil de hoje é o melhor do que nos tempos de vocês. Bolsonaro tem Com a escrúpulo, palavra, nunca estará no o governo. deputado Onyx Lorenzoni. Vossa Excelência tem 15 minutos regimentais. Presidente, não, obrigado. Presidente, dizia um velho pastor da igreja luterana, quando ia fazer a sua pregação, e vinha ali a série de passagens bíblicas